Boa noite. Mais um OshoCast, um tema polêmico. Boa noite, Champac. Boa noite, Nissargan. Boa noite, quem estiver acompanhando a gente. Esse tema é importantíssimo, né? O Osho, guru do sexo, é uma coisa que ficou muito forte, né? E eu me lembro do Osho falar uma vez que ele tem, na época, não sei se eram, ele comentou, não sei se eram 500 livros, 600 livros, e só tinha um que tinha o título de sexo, que era, nem me lembro agora, mas foi um antigo, né? E ele observou que as pessoas ficavam ligadas apenas esse um entre centenas do sexo à supraconsciência. Exatamente. É. Então, do sexo à supraconsciência. Um livro entre outros centenas sobre outros temas, e as pessoas ficavam focadas apenas nesse. E aí eu estou dizendo o que eu me lembro que ele disse, e eu sinto que tem a ver, que é exatamente isso. Por causa da própria repressão humana atual, né, sobre o sexo, a pessoa se foca naquilo que é mais reprimido, naquilo que a pessoa quer mais extravasar. E aí ele comenta que o pessoal olhou só o sexo e não olhou o supraconsciência, né? Que era o tema principal, né? Agora, isso é verdade, porque quando se fala em comuna, eu morei em comunas, você acha que não morou, né? Mas eu morei em comunas do Osho na Alemanha por um ano, eu morei em comuna na Itália por 6 meses, eu morei um pouco numa comuna no Brasil e fiquei 3 anos na Índia no total. E o discurso que passam é que era uma suruba, né, que nós vivíamos em promiscuidade. Esse era o ambiente. Eu nunca participei de nenhuma suruba, em nenhum dos anos que eu estive em Pune, nos 3 anos que eu estive em Pune, e dos 1 ano que eu estive na comuna na Alemanha. Enquanto eu estive em Rajneeshpuram, eu passei 3 meses no total. Na Itália, eu nunca vi nenhuma suruba, eu nunca participei, nunca vi. E nunca vi nenhum comentário sobre. Então, é uma visão bastante deturpada, porque, de repente, a pessoa ela vê uma cena, que foi aquela que filmaram no Netflix do Tirta, dando um grupo muito profundo, eu até esqueci o nome, não lembrava do nome, daquele grupo que aparece cenas de pessoas nuas, né? E realmente era um grupo que tinha pessoas nuas, mas tinha um propósito muito forte. E quem estava coordenando esse grupo era o melhor terapeuta de lá. O cara que sabia o que ele estava fazendo, sabia aproveitar aquela situação, que era o Tirta. Não sei se você chegou a conhecer ele. Eu cheguei a conhecer pessoalmente o Tirta, eu já participei de grupos com ele, ele tinha uma força imensa. Então, realmente, é interessante esse aspecto, né? Essa obsessão pelo sexo, e o cara começa a extrapolar conclusões. Esse é um começo do assunto. Eu acho que tem mais do que falar, você pode completar. Uhum. Vamos supor assim, desdobramentos disso, né? Eu lembro que quando eu me tornei sannyasi, lá em Brasília, né, tinha lá, na época, o Instituto Ser, que era o Osho Sahaba, era um centro de meditação e que era um instituto de terapia, né, simultaneamente. E eles promoviam umas festas, que eram umas festas super alegres, que era um sucesso, né? Eu lembro, o Vivarta colocava o som e todo mundo adorava o som do Vivarta. A gente dançava até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, virava a noite. Aí, às vezes, dava algum problema, porque o vizinho reclamava do barulho. E lá onde eu trabalhava, eu lembro que alguém virou e falou assim: ah, agora você vai para aquele baile do cabide, né? Porque lá o pessoal faz assim, são as festas que tem, que todo mundo chega, tira a roupa e vai e vira a noite dançando, todo mundo nu. E eu nunca vi isso, entendeu? Eu nunca vi. Mas é um desdobramento dessa história do guru do sexo. Por causa da repressão humana. E assim, porque ele falou sobre sexo, de fato,
e porque ele tirou muitos mitos, né? Muitos tabus, né? Ele mostrou a coisa de uma maneira natural. Então, nós não éramos celibatários, né? Então, que isso fique claro, né, Champá, que nós não éramos celibatários, nós tínhamos sexo de uma maneira normal, como é hoje, né? Uhum. Eu acho que o sexo que hoje acontece é mais livre do que naquela época de 1900, década de 80, 70, né? Mas a gente era normal, do ponto de normal entre aspas, porque nós carregávamos repressões também, né? Então a ideia é encarar o sexo, a visão, né? A gente compreender como algo não pecaminoso. Isso não quer dizer que eu vou fazer suruba, que eu vou transar com qualquer pessoa. Mas ele não é. Nós fomos condicionados nesse sentido, e o Osho fez questão absoluta de quebrar essa ideia de que sexo é pecaminoso, é algo feio. Não, é algo natural, é algo belo, é algo que pode se tornar sublime se a pessoa souber. Então, primeiro tem que tirar essa casca. Só dele falar isso, e realmente ele falava, já se cria toda uma história em cima, o pessoal pira, viaja na maionese, mas não era assim, né? Mas realmente nós não éramos celibatários. Eu Não acrescento somos, né? também, eu acrescento, o Nissargan, o seguinte, o fato de que assim, hoje começou a falar, e começou a fala dele a ser transcrita em livros já no final dos anos 60. Quer dizer, final dos anos 60 foi a época de movimento hippie, foi a época em que as pessoas começaram a querer romper com padrões moralistas, repressores, que faziam parte dessa repressão moral que havia, né? Então, o Osho, com a sua mensagem de liberdade, né? Porque, para mim, assim, a grande mensagem do Osho, além da história da meditação, certo? Que é a gente encontrar, a gente resgatar a maestria interna da gente, um mestre interior. As falas do Osho sobre vários assuntos eram, eram chacoalhadas que ele dava nessas moralidades, nessas questões todas, para abrir um espaço de liberdade. Né? Era aquilo assim. Ele até dizia, né? Tem até uma citação dele que ele diz assim: eu te jogo pela janela, e a escolha é sua, você pode cair e ficar na lama, ou pode voar, abrir asas e voar. Então, o que eu senti é que o chamado do Osho era para a gente abrir a asa e voar. E, para isso, essas repressões, elas são limitadoras. Então, Sim. quando o Osho vem e começa a falar que a energia sexual é uma energia vital, ela faz parte da vida, é energia vital, isso, para mim, particularmente, eu que tive toda uma trajetória moralista de educação dentro de um catolicismo bem fechado, eu me vi, de repente, eu vi a mensagem de liberdade do Osho e eu olhava para mim e me via travado. Então, assim, eu recorri a aconselhamentos, a trabalhos de abertura, não trabalho de promiscuidade, nada disso, mas trabalho de poder abrir o corpo através de respiração, através de movimentos, para poder romper com coisas travadas dentro de mim e poder viver a sexualidade. E assim, eu tenho que dizer assim que isso é um processo longo, porque os tabus, os preconceitos, os bloqueios que a gente tem é muito grande. Tanto é que, assim, se hoje em dia a gente vive uma época de maior liberdade sexual, né? Eu sou de uma época que os meninos, né? Eu como menino, a rapaziada, eles iam para a prostituição para se iniciar no sexo. E as meninas tinham que esperar o casamento, porque se elas não casassem virgem,
o casamento podia ser desfeito. Então, a moralidade é forte. Hoje em dia, eu estou sabendo, assim, ouvindo história das meninas que estão ficando com complexo de inferioridade porque elas já estão com 15 anos, 16 anos e ainda não tiveram experiência sexual. Eu não acho que significa que essa juventude está resolvida, não. Eles estão com liberdade, porque eu acho que a questão sexual é uma questão complexa, por causa de toda essa carga que a gente recebe hoje em dia na sociedade e o que historicamente vem sendo colocado. Então, existe uma memória repressora dentro da sociedade a respeito disso. E assim, o Osho deu uma contribuição muito grande, ele falou disso de uma maneira livre, de uma maneira aberta, num convite para que a gente pudesse romper com essas limitações, com esses bloqueios. E a educação que a gente teve, né, a gente é mais ou menos da mesma época, foi absolutamente doentia, né? Essa repressão, ela gerava um ir contra a natureza que acabava dando sérios problemas, né? Então, é o que você falou. Não quer dizer que agora resolveu. A sociedade resolveu, está mais livre, não tem tanta repressão. Ainda tem, como você falou, né? Ainda está carregada, mas é um processo ainda de se encontrar, né? Encontrar o ponto certo. O ponto certo eu não sinto que foi encontrado ainda, mas se ficasse daquele jeito, não ia encontrar nunca. E essa foi uma grande contribuição, imensa contribuição do Osho. Uma observação, assim, sabe, realmente, por exemplo, a nudez, né? A nudez, eu tive a experiência de encará-la com naturalidade. Eu morava na comuna do Osho, na Alemanha, e tinha um prédio que o pessoal da comuna ficava lá, tinha um restaurante, chamava Zorbo Buda, tinha... O pessoal, é um prédio mesmo, né? E a gente não dormia lá, mas a gente trabalhava lá. Então, como a gente não tinha o nosso apartamento, a gente tomava banho lá também, né? E o banheiro era coletivo. Haviam, por exemplo, não sei se eram 6, 7 chuveiros, um do lado do outro, sem nenhum biombo no meio. Eram chuveiros, um do lado do outro. Era masculino e feminino, e nós tomávamos banho. Chegou o meu momento de tomar banho, eu vou tomar banho. E tinha quem estava, né? Tinha mulher, tinha homem, tudo tomando banho nu. Ninguém vai tomar banho com roupa. Mas eu nunca, olha, eu fiquei 1 ano lá, na comuna em Hamburg. Eu nunca vi nenhum contexto sexual naquele banheiro. Olha que coisa interessante. Quando eu comecei a falar sobre isso, algumas pessoas podem ter imaginado que haveria transa lá dentro do banheiro, um homem do lado de uma mulher, né, tomando banho. E, olha, Champaque, eu nunca vi e nunca senti vontade. O ambiente não era esse. Quando a gente, de repente, vive uma experiência do sexo natural, da coisa simples que é, a sexualidade... Claro que eu tinha sexualidade em outros momentos, mas não no banheiro, tomando banho. Eu acho que eu ia até ser desrespeitoso, não sei. Mas existe uma pureza, né? E o Osho, ele soube trazer essa pureza inocente de pessoas nuas com simplicidade, né? Assim também, né? Se você for, por exemplo, numa praia de naturismo, onde que as pessoas ficam nuas, eu acho que não vai ter nenhuma transa lá. É uma coisa natural, é a volta ao natural, é um anseio de voltar a ser uma criança que está nua numa boa. E realmente é um peso, né? A gente ter tanta vergonha do nosso corpo. Para que ter tanta vergonha do nosso corpo? Para que colocá-lo ele só do ponto de vista sexual? Então, o Osho deu uma contribuição muito grande disso. Aí, eu não sei por que acontecia isso nesses banheiros, mas eu acho que é tudo dentro do campo inspirador dele, né? Eu acho que assim é uma consequência dessa sociedade repressora é que sai
esse chamado de guru do sexo. Guru do Sim, sexo não no sentido de aplaudir ele, mas no sentido de condená-lo como guru do é, sexo, no sentido de promover promiscuidade, promover suruba, coisas desse tipo, porque é a repressão. E nisso aí, Sargan, assim, a gente sabe que assim, há uma hipocrisia atrás disso, né? Porque você vê que os outros falam assim, que atrás de todo moralista tem alguém que pratica imoralidade, às escondidas. é, Quer dizer, é um dito que não quer dizer que é todo mundo, não, mas que existe, muito existe. Né? O é, camarada moralista que, quando você vai entrar na intimidade com essa pessoa, você começa a perceber que a cabeça do camarada só é povoada por pornografia, por coisas desse tipo. Mas na é. hora do discurso dele, o discurso dele é o discurso moralista. Então, né, esse pessoal não tem como lidar com um assunto desse, né? Ele tem medo desse assunto, tem medo do sexo. Então, o Aham. camarada que mexeu com isso é o guru do sexo, como um camarada que está fazendo alguma coisa errada, né? É. E uma coisa também que eu captei, né? E parece que ele falou também sobre isso, que quanto mais repressora uma sociedade, mais ela se volta, ou quanto mais insatisfeita sexualmente em função da repressão, mais ela se volta para a pornografia. Então, uma sociedade sã, né, que encara o sexo de uma maneira natural, ela não é fissurada em pornografia. Então, o Osho, na verdade, realmente eu sinto isso, ele é antipornográfico. Eu acho que poucas pessoas imaginaram isso, mas ele é antipornográfico. Alguma questão, Champaque? Alguém? Bem, o Amarana está fazendo uma pergunta aqui. Aliás, ele fez três perguntas. Ele perguntou, primeiro, sobre desafios internos e externos relacionados à repressão que nós enfrentamos. Situações que nós enfrentamos de repressão por conta disso, Para né? a gente falar sobre isso? Ele está perguntando desafio que a gente teve, né? É, um outro atitudes quais são as atitudes que definem uma repressão energética do ponto de vista nosso. E um terceiro, ele pergunta se nem mesmo acontecia de admirar o corpo de outra pessoa nesses banhos nus. Eu nunca, eu pessoalmente, eu nunca me preocupei com isso. Era tão natural. Eu não me lembro de eu ficar olhando, sabe? Inclusive, Unisargan, aí até fora do ambiente do Osho, né? Por exemplo, na Alemanha, tem aqueles parques aquáticos, quase toda cidadezinha, pequena ou grande, tem esses parques aquáticos, onde tem sauna mista e onde você só pode participar nu. Eu estive visitando filho meu, tive 2 vezes na Alemanha visitando filho meu, e a gente foi em parque. E eu fui em sauna, você chega lá, parece que o limite assim, é maiores de 15 anos. E eu vi uma pessoa sendo chamada a atenção, porque assim, tem as saunas, depois tem os locais que as pessoas sentam, tem uma piscina, que o pessoal nada e tudo, e fica o pessoal por ali, todo mundo à vontade. Gente velho, gente nova, todo mundo. E eu vi um rapaz sendo repreendido porque ele se esqueceu e entrou de short. Ele estava com short, alguém chegou lá e falou para ele, olha, não pode, ele teve que voltar É, lá e tirar e guardar lá no escaninho, e todo mundo normal, normal, entendeu? nada de suruba. Nada de suruba. Uma vez uma das primeiras vezes que eu fui em Lençóis, na Bahia, eu lembro que eu queria visitar a Cachoeira da Fumaça, que é muito famosa lá, parece que é 400 metros de altura, é uma das mais altas do Brasil, mas ela fica fora de Lençóis. Eu estava em Lençóis, né, na Bahia, lá na Chapada do Diamantino. Diamantino. E aí tinha um micro-ônibus de uma excursão de alemães que estavam hospedados num hotel. Tinha vaga nesse micro-ônibus e eles iam para a Cachoeira da Fumaça. Eu pedi uma carona. E eu achei legal porque o micro-ônibus ia, toda cachoeirinha que parecia, todo mundo descia, tirava a roupa, tomava banho na cachoeira e eu via. Tinha gente que devia ter
13, 15 anos, tinha gente que devia ter 70 anos, 80 anos, gente de idade variada. Todo mundo saía, tomava banho, todo mundo pelado na cachoeira, depois pegava a toalha, enxugava, punha a roupa outra vez, entrava no micro-ônibus e saía. Na outra cachoeira, mesma coisa. E foi assim, um passeio todo. Aham, Então, essa questão, ela está dentro da pessoa, né? aham, Se eu entro numa situação dessa e eu começo a ficar olhando isso ou aquilo, é porque é o meu condicionamento, é a minha proibição, é que está me levando a esse tipo de atitude, né? é. E assim, em relação à pergunta aí do Amarana, quando ele fala sobre se a gente viveu alguma situação de repressão, é isso que ele quer? Ele quer que a gente se deparou com isso? Você tem É. alguma lembrança, Champar? Ó, eu lembro assim, eu lá em Brasília, eu sou de uma geração em que as pessoas iam tomar banho nu na cachoeira, entendeu? Então, era uma coisa que aconteceu ali nos anos 80, mais ou menos, é o período que eu morava em Brasília. Eu morei até depois, eu morei 23 anos em Brasília, mas nesse começo, o pessoal ia para algumas cachoeiras e era normal. Ia para cachoeiras e tirava roupa. Então, havia essas situações de pessoas que estavam por lá e que viam um tirar roupa, outro tirar roupa, as pessoas juntavam as coisas todas e iam embora. Eu lembro de situações desse tipo, de pessoas que se sentiam desconfortáveis porque estava chegando pessoas que tiravam roupa. Claro, assim, tinha muito sannyasi que ia, né? A gente ia em grupo. A gente ia 10, 15, a gente ia para uma determinada cachoeira e ali a gente ficava à vontade para tomar banho mesmo. Aham. É. Assim, tem. Eu tive uma experiência que eu me lembro que eu estava em Brasília, e o Osho, a gente recebeu, eu tinha uma companheira, a gente recebeu a notícia da AIDS, né? Que o Osho tinha dado recomendações a respeito. Isso eu acho que é um tema interessante da gente falar Uhum. também, porque tem relação com sexo, né? Então, o Osho realmente ele deu um sinal da naturalidade do sexo. Mas ele era muito enfático em relação à prevenção da AIDS. Ele era muito enfático, muito enfático. E eu vivi isso muito forte. Porque quando eu estava na comuna, como eu falei, nós não éramos celibatários na comuna na Alemanha, mas a gente transava, né? Então, todos os quartos tinha camisinha, né? Às vezes eram quartos que moravam, ficavam 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas. Então, se eu estava num quarto de 6 pessoas, todo quarto tinha camisinha. Se você fosse acontecer, você tinha que usar, por causa da AIDS. Se o cara não usasse, eu não posso estar errado, mas o cara era expulso da comuna. Porque você vê, eu fui muito impregnado por isso, muito impregnado por isso. Foi muito forte para mim, esse cuidado com a AIDS. O que o Osho falava é que realmente a AIDS, naquela época, era mortal, né? O cara pegou a AIDS e já era. Né? Então, o que o Osho falava é: se você não se cuida, ó, eu estou dando maior energia para você, eu tô querendo que você acorde, que você desperte, que você eleve a sua consciência. Você precisa ter um pouco de responsabilidade sobre a sua vida. Né? Você tem que evitar riscos desnecessários. Né? E você transar sem os cuidados devidos é um risco desnecessário contra a sua própria vida. Então, ele não falou dessa maneira, mas eu entendi assim: você não merece estar aqui se você não se cuida. E essa é uma coisa que quem olha assim parece até que é o contrário. Eu não imaginava que o Osho ia ser tão incisivo em relação a isso. Aí, e havia algumas recomendações. Depois, quando a AIDS estava forte, a coisa mudou. Não ficou mais assim. Houve certas recomendações. Se você é um cara que você já sente que transcendeu o sexo, não faça. Se você acha que você transcendeu, se você transcendeu mesmo, não faça. Se você não transcendeu, beleza, a grande maioria, grande maioria, não transcendeu. Você tem uma companheira,
fica só com ela. Então, ele, nesse sentido, ele não estimulava o amor aberto, sexo livre, né? E que eu acho bonito, né? O relacionamento aberto. Mas dentro do contexto da AIDS, o Osho era bem claro: se você está com alguém, fique com alguém. Se você não está com ninguém, fique com o mínimo possível de pessoas, com as pessoas que você tem afinidade de fato, e faça todos os cuidados. No caso, era usar camisinha, no caso, era não fazer sexo oral. E ele falava uma coisa também, que era não beijar. Sabe, a ciência hoje não concorda com isso, aparentemente. Ela diz que a quantidade de vírus que tem na saliva não é o suficiente para transmitir. Mas o Osho realmente falava: eu vivi isso, não beijar. Porque, na verdade, você pode ter sangramento gengival. E a pessoa também pode ter uma abertura, uma cárie, e aí a transmissão não é só via saliva, é via sangue. Então, ele tinha essa recomendação. Eu não sei se ele tinha outros motivos atrás dessa recomendação, mas havia essa recomendação. Eu me lembro que, quando a Sheila caiu, e a gente deixou de obedecer, né, a Sheila, né, porque na Comuna da Alemanha, a Sheila mandava, na verdade. Aí houve um senso de liberdade, né? As pessoas começaram a romper coisas. Eu me lembro que eu vi uma alemã beijando um cara na Comuna. Eu achei tão estranho, caramba! Então, você vê o ponto que chegou a coisa. Então, é uma coisa para se refletir, né? É uma coisa bem forte, e é um cuidado que muita gente esquece, né? Eu, pelo menos, não esqueço. Tem outros assuntos também que eu queria falar, Champac. Não, deixa eu falar ainda sobre esse. Tá. A gente vai falar só sobre isso. Ó, tem uma outra coisa que, sem dúvida, o Osho falou sobre Tantra. Por exemplo, o livro que nós adoramos, a gente conversou sobre isso, Tantra, a Suprema Compreensão, é um livro magnífico, a gente recomenda. A gente até pensa em um dia fazer showcast sobre esse livro. Não tem nada de sexo lá, né? Tantra não é só sexo. Tantra é um estilo de vida, né? Muito abrangente. Agora, como o Osho falou de sexo, ele deu liberdade ao que hoje nós temos como massagem tântrica, grupos tântricos. A palavra tantra, né, se tornou algo meio que comum dentro desse universo da espiritualidade, de buscadores. E aí está muito relacionado com sexo, no caso, né? O Tantra, geralmente, a grande maioria dos terapeutas, dos massagistas tântricos, tem um componente sexual, genital, né? E muitos deles estão usando, são sannyasis do Osho, se colocam como sannyasis do Osho. E eu queria fazer uma observação, porque eu já vivi em alguns meios assim, sabe? Eu já participei de alguns grupos assim, e eu percebi que tem pessoas muito sérias, muito assim, dispostas a realmente usar essa energia sexual para consciência, presença, respeito, fazem isso com responsabilidade. Eu cultuo essas pessoas, não são poucas, tem bastante, mas eu percebi que tem gente que usa o nome do Osho só para ganhar dinheiro. Inclusive, eu fui num lugar que tinha um monte de quadro do Osho, mas eu não vi nada do Osho lá. Eu não vi nada de energia do Osho. Eu vi o contrário, sabe? Então, eu não estou dizendo, nem vou dizer quem é, quem não é, porque isso é uma avaliação pessoal. Mas o que eu estou dizendo é assim, né, essa questão da sexualidade gerou uma série de pessoas que se interessaram pelo tema, quiseram trabalhar profissionalmente com isso, terapeuticamente com isso, algumas bem intencionadas, outras não. Então, o toque que eu dou não é porque está escrito Osho de certa forma, ou tem alguma bandeira em que é lembrado Osho, que necessariamente corresponde ao que ele inspirava. Uns sim, outros não. Cada um que vai ter o seu critério, a sua sensibilidade,
de ver o que ressoa, o que é respeitoso, o que eu me sinto bem, o que eu me sinto à vontade. É essa colocação. Mais alguma coisa sobre o guru do sexo? Não, eu acho que a gente falou bem, É, entendeu? Eu acho que é uma questão que a gente joga ela para cada um, é, né? Porque eu acho que isso aí é um ponto de reflexão de cada um ver a sua situação, cada um entender qual é o estágio em que se encontra a respeito disso, entendeu? Até onde as suas repressões são inibidoras da sua liberdade, da sua criatividade, do seu estar no mundo, né? Os desafios, ou não, né? Porque também tem as pessoas que falam, não, isso aí é um assunto que eu não quero mexer, e é a que, liberdade de cada um, é a que liberdade boa, de cada um. Né? né? Eu sinto que o Osho lhe dá um chamado, para mim é um chamado de liberdade, e é o que assim, é o que me pegou. É. Né? Então, deixa eu falar uma experiência. Eu estava evitando falar dessa experiência, mas é uma experiência bonita. Eu tive uma experiência de um grupo, porque não havia muito, mas havia alguns grupos específicos em que o sexo era trabalhado mais profundamente. Eu participei de um grupo aqui no Brasil, de um sannyasi, né, que ele promoveu esse grupo, tinha bastante gente. E foi um grupo mais assim, de quebra de repressões mesmo. Então, havia algo de sexualidade também, mas era dentro de um contexto bem protegido. Agora, interessante, porque você fala assim, tá, então você viveu um grupo, tinham 40 pessoas, havia certa sexualidade, então você tem uma coisa de sacanagem aí, né? É engraçado porque eu senti tanta pureza lá, Champagne. Eu me lembro que eu estava nesse grupo, né? Eu estava sem roupa, né? E de repente eu estava saindo para ir para a padaria. Era em São Paulo. E eu estava saindo eu estava saindo sem roupa. Eu esqueci que eu estava sem roupa. E eu senti isso, porra, mas que coisa, né, meu? Eu senti uma naturalidade na história. E eu também senti isso muito profundamente, isso que você falou, a liberdade, a permissão de você voltar à sua inocência, a permissão de você encarar algo tão abafado pela sociedade e você encarar isso com naturalidade. Eu fui imensamente tocado mesmo. Foi algo que me tocou profundamente. Eu não saí promíscuo, muito pelo contrário. Eu saí numa atitude de, de respeito a mim mesmo, sabe? A minha inocência. Né? E eu acho que, para quem olha de fora, tem uma outra ideia. Né? Quem olha de fora não consegue entender. Por exemplo, aquele grupo, né, que a gente viu no Wide Wide, qualquer grupo, qualquer vídeo, documentário contra o Osho, coloca aquela cena de pessoas nuas e não sei o quê. Olha, aquele grupo, eu não me lembro o nome, mas era um dos grupos mais transformadores. Eu não participei disso, eu não fui lá, porque isso foi antes do Osho ir para Rajneeshpuram. Era Puna 1 que a gente chama, né? Antes dele ir para Rajneeshpuram. Então, eu não fui para Puna antes disso, eu fui depois. Mas eu ouvi muito falar daquele grupo, porque ele foi um grupo tão transformador, tão libertador, sabe? Que até veio a mensagem de quanto foi positivo, construtivo aquele grupo. E o pessoal entende de uma outra maneira completamente diferente, né? Que é o oposto, na verdade. Acho que é isso, Champagne, que eu acho que eu É, completei. tá. Então, só para dizer que assim, eu participei também de grupos, entendeu? É, onde a gente trabalhava, eu acho até assim, a gente talvez nem que a gente nem trabalhava tanto a sexualidade como a gente trabalhava a,
como que se diz assim, a, a liberação dos bloqueios da gente para poder lidar com a nudez. Então, era grupo também, era grupo de mais de 30 pessoas, que também era grupo onde as pessoas estavam nuas, entendeu? E trabalhavam, era para trabalhar mais assim, até isso que o Amarana fez na pergunta, que tinha momentos que a gente trabalhava, que a gente circulava no salão para a gente andar olhando as genitálias dos outros, para a gente poder tirar aquela proibição da gente, aquela coisa que nos impede, que a gente fica com vergonha. Quer dizer, tanto você poder olhar, como saber que você está sendo olhado. Então, é no sentido de romper com essas inibições. Eu senti, assim, os grupos desses que eu participei, eles eram mais direcionados para isso, entendeu? E para a liberdade de toque dos corpos, de encontro entre os corpos, muito mais isso do que a questão sexual mesmo duro. Eu não digo que foram grupos que tinham conotação sexual, mas eles tinham esse outro lado. Eu achei que, assim, para mim, foi muito importante. É bom colocar um contexto histórico. Uhum. O Osho teve, vamos dizer, 3 fases. Puna 1, claro, teve mais fases, mas as fases as últimas fases foi Puna 1, antes dele ir para os Estados Unidos. Estados Unidos, que foi muito diferente de Puna 1. E depois Puna 2, quando ele voltou para Puna, né? E que também é muito diferente das outras 2 fases anteriores. Claro que teve a fase antes, né, quando só tinham praticamente indianos, aí tal. Aí, isso aí eu já não conheço muito. Mas Puna 1 trabalhava desrepressão. Ela trabalhava quebra de amarras, quebra de correntes aprisionantes. Tinha muito esse enfoque. Não era só isso, mas tinha muito esse enfoque. E a gente pegou o finalzinho de Puna 1. Eu e você pegamos o finalzinho de Puna 1. Embora eu não tivesse ido lá, o pessoal que foi lá veio aqui e, do seu jeito, reproduziram alguns grupos nesse sentido, né? Do seu jeito, uns bem feitos, outros mal feitos, né? Uns deturpados, outros não deturpados. Alguns conseguiram passar algo original. Então, a gente pegou essa rebarba, né? Eu e você pegamos essa rebarba. Mas eu sinto que isso foi um ciclo, né? É um ciclo que não se repetiu em Rajneeshpuram, é um ciclo que não se repetiu em Puna 2, né? Houve uma sutilização do trabalho, houve um progresso no trabalho, mas foi necessário. Mesmo assim, o Osho, ele não promovia mais isso, ele não trazia isso como algo que acontecia, essa coisa mais de liberação mais forte, porém, ele estimulava, tinha um cara chamado Viresh, né, que ele trabalhava muito essa questão das energias mais básicas, né? E ele morava na Holanda, né? E ele fazia um trabalho magnífico dentro desse contexto. Então, o Viresh, ele foi uma continuidade de Puna 1, enquanto estava acontecendo o Puna 2. Eu senti assim, eu fiz um trabalho com o Viresh, ele veio para o Brasil. É um trabalho fortíssimo de quebra mesmo, de quebra, tanto agressividade quanto sexualidade, mas que você sai, quando você sai de um trabalho do Viresh, você se sente com espaço, você se sente livre. Então, ao mesmo tempo em que o Osho não deu continuidade, ele deu carta branca para o Viresh continuar, e se não fosse a carta branca do Viresh, o Viresh seria malhado, porque o pessoal estava noutra, o pessoal já estava noutra, mas ainda era necessário uma energia daquela. E o Osho apoiava isso.
né, que era muito contrário mesmo. Eu sinto que o pessoal tinha bronca do Viresh, mas não podia falar nada, né? Era protegido do Osho. É um trabalho muito complexo, né, essa história, né? É uma maestria mesmo. É isso. Nossa visão, né? Nossa experiência, cada um tem a Eu sua. acho, eu acho que assim, o Amarana colocou mais uma pergunta aqui, que eu acho que talvez a gente podia, com ela, talvez até passar para outro tema, né? Sim, sim, Mas ele sim. ainda colocou dentro disso que ele colocou a respeito da presença no toque. Ó, Tocar outra pessoa respeitando os seus limites, como que seria isso? a meditação, né, é a presença, né? É você estar atento ao momento, né? Então, óbvio, que se você está tendo um toque com alguém, se você está na proposta de meditação, você tem que estar presente aquilo. Não é uma coisa automática. Não é uma coisa como uma pornografia, né, que você faz sem sentir para chegar lá, né, para chegar na ejaculação, no orgasmo. Não, na pornografia você não percorre o caminho. Você se apressa no caminho para chegar lá, né? E aí, o toque não precisa chegar lá. O toque com presença ela é imprevisível. Ele não é conduzido pelas nossas ideias ou pelas nossas ou uma direção pré-estabelecida, né? Então ele é apenas esse momento e vamos ver o que rola no próximo. Esse é realmente o Tantra, na verdade. Você está no momento, você não querer chegar a lugar nenhum. Eu estou presente aqui, no caso, um toque, sentindo o prazer, consciente do prazer, consciente de tudo que o toque pode trazer, consciente de mim mesmo, consciente da outra pessoa, e principalmente respeitando a outra pessoa. Porque se eu invado o limite da pessoa, eu estou sendo imensamente insensível. Eu estou sendo cruel, na verdade. Então, esse cuidado com o outro é muito importante, de eu saber o limite certo, né? É uma dança dois, não é uma dança de eu montar no outro, explorar o outro. Esse saber o limite, né? Até onde que o outro se sente à vontade, é algo essencial. Eu sinto como essencial. Eu sinto que é algo introjetado dentro de tudo que eu vivi. Então, também é o contrário do que muita gente pode imaginar, né? Aquele egoísmo solo, né? O que interessa é a minha satisfação e o outro é que se dane. Pô, o prazer está na troca, né? O prazer está no respeito, né? Na solidariedade. Surge, para um meditador de verdade, surge a empatia. É você desrespeitar o outro, é você causar um mal para você mesmo. Se você tem empatia, você vai sofrer. Então, esse acho que é isso, né? A resposta que eu tenho que dar. Se eu fosse dizer alguma coisa, eu não diria 1 centímetro a mais do que você disse. Eu acho que é perfeito, acho que você foi feliz em dizer aquilo que é. Para mim é isso, é exatamente Uhum. isso. Beleza. E aí, vamos em frente? Não tem nenhuma pergunta, porque esse assunto, Champac, é o Aham, assunto. é o assunto, é. Olha, eu não sei, eu acho que talvez a gente vai poder falar de mais um só, Então vamos talvez, lá, por causa do vamos nesse tempo, um né? mais. Um mais seria o Guru dos Ricos, que Uhum. eu acho que mexe também, vamos supor, mexe num outro vespeiro, que é a história do dinheiro, né? É o lidar com dinheiro, lidar com riqueza, lidar com conforto, lidar com a satisfação sensorial, gostosa da vida, de você poder usufruir de conforto, de coisas boas, né? Então, eu acho que isso choca muito com aquela coisa que, da mesma forma que a gente falou dos moralistas que vieram reprimindo o sexo o tempo todo, é o pessoal que vem dizendo que o religioso, a pessoa espiritual, é a pessoa que prega pobreza. Né? É o São Francisco de Assis, entendeu?
Então, assim, como pode um guru espiritual, um líder espiritual, ele falar e viver e dizer que é legal você usufruir da riqueza, né? Desfrutar do conforto material e não fazer voto de pobreza, né? Aí existe aquela hipocrisia, né? É. Aí o Osho veio mesmo para, assim como ele veio para mostrar que o sexo é natural, ele também teve eu sinto que ele teve assim uma mobilização para quebrar uma ideia muito condicionada, né, que veio do cristianismo. Acho que não só do cristianismo, né, acho que várias outras religiões, principalmente na Índia, né, desse cultivo da pobreza, né, pobreza sinônimo de espiritualidade. E é claro que isso foi muito bem usado pelos poderosos, né? Era uma maneira de controle, era uma maneira de calar a boca das pessoas, de fazer com que as pessoas não se rebelassem ao longo da história. Provavelmente Jesus teve uma boa intenção, ou os mestres que iniciaram algumas religiões tinham uma visão que poderia ter o seu lado positivo. Mas a impressão que eu tenho é que isso foi desvirtuado. Então, serviu como um controle. E o Osho falou, peraí, a coisa não é assim, né? Por que que uma pessoa rica não pode ser uma pessoa espiritual, né? Eu me lembro que ele trazia a ideia de que a riqueza ela não deve ser unilateral. A riqueza interior não tem nada de oposta e que pode andar junto e até serem complementares com a riqueza, material. Agora, toda essa mensagem, ela, para mim, ela não chama a ambição, né? Você pode falar, bom, ele tem esse discurso, ele quebra a ideia de que o pobre é espiritual, ele diz que o pobre não pode ser, na verdade, espiritual, porque a prioridade dele não é essa, a prioridade dele é comida, a prioridade dele é ter onde morar. Então, ele não vai ter prioridade em presença. Então, o rico ele tem mais condições de explorar essa dimensão. E é isso que ele abriu, quebrar essa ideia. Mas, completa aí, Champac. Estou Eu falando acho que muito. é até a questão de lidar com dinheiro, né? É questão de lidar com dinheiro, quer dizer, é, não ter essa coisa, essa atitude fixa, nem é fixa, né? Ter assim, um propósito de eu acumular, né? Eu quero ter mais bens, quero ter mais dinheiro, eu quero ter 1 milhão, eu quero ter não sei quanto, eu quero aplicar não sei aonde, ficar mais rico, porque existe uma loucura que a gente vê do camarada que você fala, o fulano de tal é milionário, mas ele está iniciando um outro projeto porque ele vai ganhar muito mais dinheiro ainda. Você fala, cara, qual é o limite para esse camarada? Né? Então, o que eu vejo assim, é, o dinheiro, a gente aprender, isso é uma coisa que eu aprendi com o Osho, porque a minha história também é história de como se diz, de mão fechada, e que eu justifico. Meus antepassados que vieram da Itália vieram de uma situação crítica de passar fome, de miséria, e vieram naqueles navios como imigrantes para o Brasil, e assim, eles tinham que, assim, qualquer dinheirinho que entrava tinha que fazer uma casinha, quando estava na casa, vão todo mundo conversar na sala para poder economizar luz elétrica, não vai ficar um no quarto e outro no quarto, vão todo mundo para um lugar só, tudo era economia, porque era dificuldade. Eu sei que teve uma situação lá atrás que eu não conheci, da minha mãe, quando era pequena ainda, aqui em Juiz de Fora, que moravam 14 pessoas numa casa pequena. Então, assim, essa situação fez com que permanecesse dentro da família essa ideia de segurar dinheiro, de investir, de comprar casa, de comprar terreno, de guardar dinheiro.
E eu, assim, com o Osho, eu tive essa oportunidade de trabalhar uma virada nisso e aprender que legal que eu posso receber um dinheiro, esse dinheiro pode me propiciar coisas legais, mas eu não sou escravo desse dinheiro. Eu não tenho que correr atrás de ficar acumulando, não. O dinheiro que entrou, que legal. E, às vezes, até compartilhar. Eu pude aprender o prazer de poder propiciar coisas legais para outras pessoas, entendeu? De uma maneira que, para mim, foi satisfatória. É. Entendeu? Sem medir, sem virar depois e falar assim, poxa, né, eu tive uma história ali que eu coloquei um dinheiro, né, um relacionamento em que eu banquei um carro para uma pessoa e depois acabou o relacionamento e acabou. Eu não saí com aquela história, poxa, mas aquele carro, né, que eu botei, aquela pessoa levou. Não. Então, É. esse aprender a lidar com dinheiro É. de uma maneira leve, sabe? É. E, na Eu verdade, sinto isso uma coisa importante. esse assunto é bem parecido com o sexo, né? Porque a ideia de quem está de fora imagina que vai gerar promiscuidade e gera o oposto. Em relação a essa abertura que o Osho dá ao dinheiro, colocando o dinheiro como algo inclusivo, né? Algo que faz parte da riqueza total, você pode dar a ideia de que você vai gerar pessoas ambiciosas, gananciosas, e não é a repercussão, pelo menos em mim, não é a repercussão que teve, exatamente isso que você está falando. Definitivamente não é, né? E assim, à medida que você vai tendo mais consciência, e essa consciência vai te trazendo um preenchimento interior, uma satisfação de estar vivo, de estar presente, eu percebo que o meu bem-estar depende muito mais de mim do que ter dinheiro. Por exemplo, se eu tenho X e eu estou super satisfeito, eu sinto perfeitamente bem que se eu tiver 10x, não vai fazer diferença. Por que eu vou me matar agora para ter 10x sacrificando o meu bem-estar se eu já estou satisfeito agora? Por exemplo, se eu quisesse ganhar dinheiro, mais do que eu já ganho e tal, eu tenho negócios que eu poderia fazer. E está na mão. Mas o que eu ia pagar para isso? Que gasto eu ia pagar para isso? Que tempo eu ia despender disso? Que energia eu ia ter? Aí poderia compensar, né? Mas para mim não compensa. Então eu acho que, de novo, é um anti-ambição, assim como essa liberdade sexual é anti-pornografia, para mim me bate assim. É anti-ganância, é anti-ambição, é anti-apego, porque você está acompanhando com a sua consciência. Aí existe um equilíbrio da história. Não estou dizendo que eu cheguei na perfeição, cheguei no equilíbrio total, que tenho uma clareza, ou encaro o sexo de uma maneira absolutamente maravilhosa e perfeita, e o dinheiro também, mas com certeza o processo foi bastante transformador para melhor. E até a gente não tem muito tempo, então vamos continuar no outro, né? Eu queria falar sobre aquela questão daquele e-book do Amit Goswami. Acho que não vai dar tempo, né? Eu acho que não vai dar tempo. Tem uma pergunta que talvez a gente pudesse encerrar, que ainda do Amarana, que ele pergunta se a riqueza interior, se ela tem a ver ou se tem alguma influência na riqueza exterior. Eu acho que isso que você falou, eu acho que é bem uma demonstração disso. Eu acho que essa riqueza interior, que é esse ganho que a gente obtém através de meditação, através desse... Eu sempre eu coloco para mim uma expressão que eu gosto de dizer, que é a questão de você ter acesso a uma fonte de discernimento dentro, né? Que essa maestria interior, né? De você, diante de qualquer situação, você poder parar e poder ver com clareza a realidade,
né? Então, eu acho que isso é uma riqueza interna e que, em função disso, é que é possível essa maneira de lidar com a riqueza externa, que você expressou bem aí a respeito dessa questão do dinheiro, de como lidar com o dinheiro, né? E eu também eu tenho que dizer, eu tenho que confessar que hoje, tanto do ponto de vista sexual, como do ponto de vista de lidar com dinheiro, com riqueza, com propriedade, com imóvel, com qualquer coisa, hoje eu sinto que eu estou assim, muito mais leve, muito mais liberado do que 40 anos atrás. Sem Entendeu? dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, assim, eu estou assim numa fase de vida em que eu estou tomando muito cuidado com o que eu falo, ou tentando tomar cuidado. Porque quando a gente fala que, por exemplo, eu teria condições de ganhar mais, mas eu me sinto preenchido, e eu teria que gastar uma energia e um tempo que iria prejudicar o meu bem-estar, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Então, isso pode criar uma certa ideia. Mas algumas pessoas precisam do processo contrário. Algumas pessoas negligenciam o material. Aí que está o lance. O cara passa a ser um hindu, aquele que só fica rezando o dia inteiro e pede esmola. O outro é que tem que dar para mim. E ele fica na boa. O outro me dá. Ele fica sendo sustentado pelo outro. Ele não se firma nas suas próprias pernas. Ele negligencia isso. Com a justificativa espiritual. Não é o que eu sinto que é o equilíbrio. O equilíbrio é você ter as duas coisas, mas você tem que ter a outra também. Né? Uhum. Agora, se você fica nessa de depender do outro para se sustentar assim ou assado, alguma coisa está errada, alguma coisa está incompleta, alguma coisa está amortecida, né? Alguma falta de iniciativa está acontecendo. Né? E a pessoa ela fica meio que amordaçada dentro de uma busca espiritual que é desequilibrada. Então, esse equilíbrio tem que ter. Você pode parar quando você tem já o equilíbrio, quando você já se sustenta, quando você tem o que você quer. Né? Eu tenho o que eu quero. Eu tenho a casa que eu quero, eu tenho o carro que eu preciso, eu tenho tudo o que eu quero. Então, eu não preciso de mais. Mas tem pessoas que precisam de mais. Então, você tem que ter. Né? E eu acho que esse é um ponto delicado. Eu estou realmente percebendo, sabe? Toda mensagem é perigosa. Se a gente porque tudo tem o lado, tem o contexto. Né? É claro. Então, a gente, quando se lembra, a gente tenta. Oh, peraí, vamos pôr os pingos nos is, que a coisa não é só desse lado, é também do outro. Eu acho que isso é bastante importante. Eu acho que, Eunice Argan, é assim, a gente está passando assim, compreensões nossas, né? E que, como a gente já disse lá em outras vezes, né? A gente não está passando aqui nenhum 10 mandamentos, não está passando nenhuma recomendação que fala sigam isso, não. A gente está falando uma experiência da gente. Né? Outras pessoas têm uma situação diferente. Alguém que, de repente, está ouvindo a gente, ou vai ouvir depois um vídeo, não teve a situação dos imigrantes que eu tive, nos meus antepassados. Ao contrário, o sujeito nasceu num lugar de uma mansão, com muita riqueza, com opção de coisa. Para ele, a perspectiva, a história dele, o desafio dele é outro, é diferente do que eu tive que trabalhar comigo. Então, acho que cada um, eu acho que a gente compartilha as experiências da gente, as compreensões da gente, e convida as pessoas a fazerem as suas reflexões, a terem suas experiências e chegarem às suas compreensões. Né? Eu acho que é bem isso. Até porque o que funciona é o que vem de dentro, né? É claro. Então, aqui é mais um estímulo. Às vezes a gente foca um lado, mas a pessoa é que tem que ver o que realmente tem a ver para cada um. Né? Às vezes é um toque que não serve e às vezes é um toque que serve. Beleza, então é isso. Nós estamos a 1h10. Isso. Foi um prazer. A gente achou que não ia rolar, que ia ficar
Pouco É tema, mesmo. não chegamos nem à metade dos temas, né, Chopac? Exatamente, é. Tá. Então, um grande abraço para você, grande abraço para todo mundo de coração. Obrigado por estarem até conosco até esse momento. A gente Tá, se vê. obrigado a todo mundo, obrigado a você também, Nissargan, e a gente se vê aí.